Boa noite, pessoas. Paz e graça seja multiplicado sobre cada vida aqui nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Gostaria de ler um salmo. Salmo 42. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a sua face? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Quando me disseram continuamente, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa do meu Deus, entre gritos de alegrias e louvores, multidão em festa. Por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas. Essa frase parece meio clichê, mas eu me lembro de quantas vezes eu cheguei aqui abatida, quantas vezes eu cheguei aqui preocupada com a minha casa, com a minha família. E eu te digo, queridos, o melhor lugar é aqui. É aqui que você tem que estar, nos pés do Senhor. Se você está alegre, é aqui. Se você está chorando, é aqui. Não tem outro lugar. Eu sei que alguns montes e alguns vales demoram a passar, mas o Senhor é um Senhor de promessa, é um Deus que prossegue com a gente. Ele é um Deus de promessa. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, nós te oferecemos o nosso culto agradável, Pai. Que esse louvor, que essa palavra, Senhor, suba como um perfume agradável a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te louvar livremente, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós abençoamos esse culto, Pai, esse louvor, Pai. A mídia, Senhor, o ministério infantil, Senhor. Nós abençoamos e chamamos, Senhor, a Tua presença nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite. Você tem a liberdade de adorar o seu Deus com liberdade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Quantos são alegres? Aleluia. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora
Jesus, pela tua presença. Nós cremos que o teu Espírito Santo está neste lugar, e onde o teu Espírito está, não há tristeza, não há dor. Deus, eu quero declarar aqui, Jesus, que nós vamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Senhor, que o seu leão entre neste lugar agora e ruja sobre nós. Ruja, Pai, sobre as nossas dificuldades, Pai, no nome de Jesus. Justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar.
nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa fé está somente em Ti, Jesus. Em quem colocaremos a nossa fé, senão no Senhor? Em quem colocaremos as nossas expectativas, senão no Senhor, Pai? Pessoas podem nos frustrar, mas o Senhor nunca, Jesus. O Senhor é santo para sempre. Comece a declarar que o Senhor é santo. Abra a sua boca, comece a declarar. Chame o santo a este lugar. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Oh, Jesus, não há outro como Tu, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma
teu povo Exalte o nome do Senhor, glorifique. Amém, Jesus. O seu fogo nunca dorme. O seu fogo nunca dorme, Jesus. Às vezes nós passamos por momentos de dificuldade. Às vezes o nosso fogo se esfria. Às vezes nós nos sentimos tão frios na tua presença. Mas o teu fogo nunca dorme. Ele nunca dorme. Oh, Jesus, que o Senhor possa nos tocar com esse fogo essa noite. Que o Senhor possa, Deus, acender a brasa que existe em nosso coração. Aquela chama de amor e paixão pelo Senhor que nós não temos por mais ninguém e por nada. Somente pelo Senhor.
orar agora pelas necessidades, aqueles que têm alguma necessidade, aquele que precisa de uma oração, que precisa de um toque do Senhor. Se por acaso você queira vir aqui para frente, fica à vontade, pode estar vindo. Os irmãos vão estar orando por vocês. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, esta igreja na Tua presença. Deus, derrama o Teu fogo neste lugar. Derrama, Senhor Jesus, o Teu amor. Deus, que cada um, ó Deus, que está aqui possa receber o toque do Senhor. Deus, derrama, Senhor Jesus, a Tua unção neste lugar. Deus, traz cura, Senhor Jesus, na alma, cura física. Deus, todos aqueles que necessitam, Deus, do Teu toque, do Teu amor. Deus, eles vão sair daqui totalmente livre de toda dor, de toda enfermidade, de qualquer condenação. Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento, Deus, esteja neste lugar, trazendo uma unção divina, uma unção de cura, restauração na mente, restauração, ó Deus, na alma. Toda pessoa que está ali enferma, Pai, em nome de Jesus, visita cada casa, cada lar. Deus, que o Senhor restaura a família, que o Senhor restaura relacionamentos, que o Senhor restaura, Senhor Jesus, o renovo do Senhor possa estar neste lugar, possa estar sobre nós. Traz corações totalmente, ó Deus, desesperados, ó Deus, pela Tua glória, desesperados, ó Deus, pela Tua unção. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre o Teu fogo, vem sobre o Teu povo e traz fogo, fogo, fogo sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Eu espero que cada um de vocês possa receber o toque do Senhor, possa receber a unção, tudo aquilo que vocês têm buscado, palavras do Senhor. O Senhor vai trazer resposta, o Senhor vai trazer restauração, o Senhor vai trazer para vocês um renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Possam se sentar e eu posso me acalmar. Boa noite, igreja. Queria saber se a gente tem algum convidado aqui, né? Nos visitando. Tem alguém aqui? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, né? Fique de pé para o pessoal te conhecer. Pessoal, vamos bater palma para eles. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Boa noite, rede. Hoje eu vou estar falando sobre dízimos e ofertas, amém? Amém. Eu não passei o versículo para o Cauã, mas eu vou pegar ele aqui rapidinho. Ele está lá em Malaquias 3:10, que diz assim: Trazei todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor, amém? Eu estava até conversando com uma irmã essa semana. Eu falei assim, eu acho que Deus tem testado eu e o Rangel na nossa vida financeira ultimamente. A gente tem passado por alguns levantes lá em casa, mas em tudo a gente tem visto a glória do Senhor, a mão dele cuidando, né? Essa semana foi meu aniversário, e aí a gente resolveu sair para comemorar, só eu e ele. E aí quando foi na sexta-feira, o dinheirinho que a gente estava guardando para a gente viajar, quando foi sexta-feira, nesse frio, a bateria do carro pifou. Na quinta-feira ele me buscou no trabalho, e aí na hora que ele foi ligar o carro não funcionou. Aí a gente teve que empurrar e dar tranco no carro. Na sexta-feira, aqueles 12 graus, naquele frio, na hora que a gente estava saindo para o trabalho, o carro de novo não ligou. Aí pensa, eu e o Rangel lá sozinho no condomínio, empurrando o carro lá dentro, naquele frio. E eu estava com uma blusa tão grossa de frio que eu até tirei, tanto calor que eu senti na hora.
E aí, com muito custo, ele conseguiu fazer o carro pegar. E aí ele falou, olha, não tem jeito, a bateria do carro pifou. Aí a gente teve que pegar o restinho que a gente tinha para comprar essa bateria. Mas para que eu estou trazendo isso aqui? Que independente do que eu e ele nós temos passado, nós temos servido a casa do Senhor. Tudo aquilo que é proposto, tudo aquilo que é desafio para nós, que é lançado sobre nós, a gente tem procurado servir, a gente tem procurado entregar tudo que nós temos. E realmente nós temos confiado no Senhor. E o Senhor, Ele não tem deixado faltar nada para mim e para Ele. Às vezes isso que eu estou falando é algo tão pouco para alguma pessoa que está passando alguma necessidade maior, mas para a gente foi essa necessidade que ocorreu. Mas eu estou aqui essa noite para dizer que assim como o Senhor tem abençoado a minha casa, não tem deixado nada faltar, você também Ele não vai deixar. Deus é um Deus de promessas e Ele fala na palavra dEle que quando nós honramos Ele, Ele irá nos honrar. Então, quando a gente traz o nosso dízimo, quando a gente deposita de volta na casa do Senhor, não é como uma obrigação. A gente está devolvendo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Porque desde o nosso acordar até o nosso deitar novamente, Deus tem nos compensado com a nossa vida, com saúde, com segurança. E são coisas tão pequenas aos nossos olhos, às vezes, que a gente não dá tanta importância. Mas nós também podemos servir ao Senhor, não somente com dízimo também, ofertas, mas também com o nosso tempo a Ele, servindo ao reino, trabalhando naquilo que o Senhor tem colocado diante das nossas vidas. Porque hoje também a gente servir ao reino, a gente está disposto a estar aqui numa diaconia, a gente está numa intercessão, a gente está servindo a casa do Senhor. Isso também é um dízimo, porque nós estamos dispostos a servir aquilo e fazer o que Ele está nos pedindo. Então, que essa noite, se você está precisando de alguma porta financeira, que seja um trabalho, está passando por algo também na sua vida, eu te convido a ficar de pé, a nós orarmos esse momento, declararmos que em nome de Jesus, toda sorte de bênção, que todas as portas, todos os celeiros serão abertos para nós, porque tudo aquilo que o Senhor já decretou na nossa vida irá acontecer. Amém? Você que trouxe seu dízimo, então coloque ele diante do Senhor. Você que ainda vai trazer, vamos começar então uma oração. Amém? Amém, Jesus, amém, Deus Pai, Deus poderoso. Nós colocamos diante do Senhor agora as nossas vidas. Nós colocamos tudo que nós temos, tudo que nós somos diante do Senhor. Te pedimos que em nome de Jesus, Pai, todos os nossos celeiros possam ser sempre cheios, sempre fartos. Pai, que em nome de Jesus não deixe que nada venha faltar à casa de ninguém. Pai, se tem alguém aqui essa noite que necessita de uma porta de trabalho, nós declaramos em nome de Jesus que essa porta irá se abrir. Pai, pois onde o Senhor abre essas portas, ninguém pode fechar. Então nós declaramos que em nome de Jesus, a providência do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, nós liberamos aqui, Pai, essa noite, uma sorte de bênção sobre cada casa, e nós declaramos em nome de Jesus, que todos nós iremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pode trazer. No meio dos louvores do seu povo, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Boa noite! Quantos estão felizes nessa noite? Tem mais espaço aí para o que Deus vai fazer nesse lugar? Amém. Essa noite já foi preparada nos céus. Nesse momento agora nós vamos passar os avisos, a agenda da nossa igreja. Pedir para os meninos estar projetando, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Acampamento. Amém. É da rede de adolescentes. Então vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de junho. Já está no segundo lote, R$160 o investimento. É de 13 a 17 anos. Eu não tenho a informação no momento de quem deve procurar, mas pode estar entrando em contato com a secretaria da igreja. Próximo. Festa da Roça. Foi adiado, mas logo nós iremos divulgar a próxima data. Próximo. Casa de música, um investimento de R$90, e vai ter essas aulas de teclado, violão, canto, bateria. A Isadora já fez alguns anos bateria. E, irmãos, e R$90 é muito pouco.
realmente é só uma oferta, porque Deus tem levantado esses irmãos para estar ali, né, ajudando, somando. Então, se você tem interesse, procure a secretaria da igreja e não fique de fora. Próximo. Audição de adolescentes, dia 7/6, às 13h30. Entrar em contato com o Estevão. Está aí o contato dele. Próximo. Treinamento para professores e líderes Shalom Kids. Amém? 6/6 às 19 horas lá na sede. Você que faz parte do Ministério Infantil ou deseja entrar para o Ministério Infantil, por favor, não fique de fora. Nós estamos ali, né, treinando a geração do hoje. Nós falamos muito que as crianças são a geração do amanhã, mas elas estão implantadas nesse tempo e eu creio que Deus vai usar elas, independente da idade, independente de onde elas estiverem. Amém? Próximo. Quem quer ser voluntário no acampamento, pode entrar em contato com a Nicole. A imagem está um pouco embaçada, mas eu tenho o contato dela. Próximo. Próximo. Projeto Novas Cadeiras. Vocês estão vendo as novas cadeiras aí? Amém? Quantos estão felizes? Eu brinquei com o Hiro que a única coisa que faltava aqui para deixar a igreja ainda mais bonita eram as cadeiras. E glória a Deus, nós estamos aí já usando elas. E eu quero deixar um recado muito importante. Você que deu o seu nome, que você iria ofertar uma cadeira, já foi falado, já foi explicado que pode ser parcelado, pode ser à vista, vai conforme a sua condição. E você ainda não começou, por favor. Nós precisamos que os pagamentos comecem a ser feitos, porque as cadeiras já estão aqui. Então agora chegou a nossa hora de manifestar o reino, de servir. Sabrina falou aqui sobre servir e ofertar na casa de Deus também é servir. Ter o coração grato ao Senhor, porque nós estamos usando as cadeiras e nós também iremos ofertar na vida daqueles que não têm condição. Então, se você ainda não ofertou nenhuma, o valor é R$180 e pode ser pagado, pode pagar parcelado, aí está a chave do Pix. E é isso. Tem aquele próximo que é identificando daqui, do Shalom Canaã? Não, aquele outro. Não. No final tem que colocar o 02, Pablo? 12. Então, quando você fizer o Pix, você vai fazer R$180,12. Porque essa conta é uma conta só. Então, para identificar que você comprou uma cadeira para abençoar essa casa. Amém? Quantos estão comigo? Amém, glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar a pregadora dessa noite. Gostaria de convidar a Jordana. Gostaria que a igreja recebesse ela com uma salva de palmas. Ela é uma menina de Deus. Nós estamos muito honrados em ter uma representante da família Espada aqui conosco hoje. Glória a Deus. Você seja canal de Deus nesse lugar. Vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dela mais uma vez. E que você possa estar com o seu coração aberto. Porque quando eu abro meu coração, eu recebo daquilo que Deus tem para mim. Então, que através do seu interior possa fluir rios de águas vivas. Amém? Estenda suas mãos. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de termos aqui nessa noite a tua filha, a tua serva. E como igreja, nós queremos abençoar. Nós queremos declarar que ela é um canal de Deus nesse lugar. Que ela seja um canal de cura, de libertação, de transformação. Senhor, que aquilo que já foi preparado nos céus aconteça hoje aqui na terra. Nós abençoamos a vida dela, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vocês ouviram, né? Eu falo alto. Boa noite, gente. O que eu temia me sobreveio um pouco, porque eu sou baixinha. E aqui é um pouco alto, eu estou com o computador, mas eu acho que vai dar para vocês me verem legal. Hoje o tema da palavra é sobre o gadareno. E eu tenho que admitir que eu sempre tive uma quedinha por essa história.
muito por causa da música que eu e o Bruno vamos cantar no final. Ela sempre me tocou muito, sempre me fez ver a história de uma forma diferente. E hoje eu queria convidar vocês a ver essa história de uma forma diferente comigo. Se nós pudermos abrir em Marcos 5, por favor. Perfeito, obrigada. Eu vou ler Marcos 5, do 1 ao 20, para a gente conhecer novamente, recapitular a história do Gadareno, amém? Amém. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em voz alta: "O que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar para a cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes também o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus, entrando no barco, aquele que estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus havia feito, e todos admiravam. Amém? Eu acho que a própria leitura da história já diz muito. E quando a gente vai pegar o texto e estudar, ele diz mais ainda. Então, eu queria que a gente passasse por esse texto ponto a ponto. Mas o final, a chave, o pulo do gato, é esses últimos versículos. Vá para casa, para os seus parentes, e conte tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito para ele, e todos se admiravam. Antes de dar início à exposição da palavra, eu queria que vocês me permitissem fazer algumas contextualizações, porque eu acho que ajuda muito a gente a entender o texto. Primeiro, a título de entendimento e talvez de curiosidade, eu falei que o tema da palavra é sobre o Gadareno. Mas se a gente ler aqui, está falando Gerazeno. Isso é porque só Mateus citou Gadareno, da cidade de Gadara. Os outros, Marcos e Lucas, falaram Gerazeno, da cidade de Gerasa. Por quê? Só uma escolha retórica. Provavelmente o endemoniado ficava entre as duas cidades, que eram próximas. Ou é como se fosse Uberlândia e Araguari. Então a gente vai falar
aconteceu ali em Araguari, mas Uberlândia é o top. Ali no meio, a Uberlândia é o principal, então você fala Uberlândia como ponto de referência? Então é mais ou menos isso. Provavelmente Gerasa era mais famosa. E além disso, eu falei que Gadara e Gerasa eram cidades próximas. Onde que essas cidades estavam? Que a gente leu que o gadareno proclamou Jesus por toda Decápolis. Decápolis é uma região, Deca, de 10 cidades. Então eram as 10 principais cidades pagãs da região. Então aqui estava Galileia, Judeia, Samaria, que é onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério entre os judeus. Aqui tinha o Mar da Galileia. Jesus atravessou o Mar da Galileia e chegou em Decápolis. Decápolis, então, como eu disse, 10 cidades pagãs. O que é pagão? Quem não acreditava em Deus. Quem não acreditava no Senhor, os gentios. Então, aquelas cidades não acreditavam em Deus. E também não eram judeus. Um indício disso é que, inclusive, eles criavam porcos, né? E porcos são impuros para os judeus. Então, mais um indício de que aquela região não eram judeus e não criam o Senhor. Dada essa contextualização, se a gente vê o capítulo anterior, o que acontece? É quando Jesus atravessa o Mar da Galileia e tem a tempestade. E eu acho interessante, porque ali Jesus acalma a tempestade. E o que os discípulos falam? Quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e o mar obedecem. E Jesus estava ali passando pela tempestade para ir onde? Alcançar a vida de um homem, o gadareno. E Jesus acalmou a tempestade, e agora ele está indo acalmar o coração de um homem. Jesus subjugou a seus pés o vento e o mar, e agora ele está indo subjugar uma legião de demônios. Jesus trouxe paz àqueles discípulos que estavam com medo, e agora Jesus está indo para Gadara para trazer paz para a vida de um homem. Igual Jesus trouxe paz para a tempestade, igual Jesus trouxe paz para o gadareno, Jesus também quer te trazer paz hoje. Amém? Amém. Então vamos começar pelo texto. O primeiro versículo, né, o capítulo 5, versículo 1, fala justamente que eles desembarcaram e quem veio ao encontro deles? Quem veio ao encontro de Jesus? Um homem possuído por demônios. Um homem que vivia entre os túmulos, ele vivia entre os mortos. Um homem que era atormentado, ele não tinha descanso. Ele vivia dia e noite gritando entre os montes. Um homem que andava nu, sem roupa. E um homem que se machucava, ele se cortava constantemente com pedras. E ninguém conseguia dominá-lo. Fala que tentavam prender eles com grilhões, com cadeias, mas ninguém conseguia, ele sempre se soltava. Ninguém conseguia dominá-lo. Mas o que acontece? Assim que Jesus chega, ele corre e se prostra aos pés de Jesus. O indominável foi dominado por Jesus, sem sequer uma palavra. Os demônios se subjugaram à autoridade de Jesus. E o que eu acho interessante é que não só isso. Olha só o que os demônios falam. O que quer comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ali Jesus ainda estava, podemos dizer, no início do ministério. A família dele não reconhecia ele. A multidão não reconhecia ele. Os discípulos ainda não entendiam quem ele é. Os líderes religiosos não reconheciam ele, mas os demônios sabiam quem ele era. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E a minha pergunta para vocês e para mim também é nessa noite é: você sabe quem é seu pai? Porque os demônios sabem. Eu e você sabemos. Você pode falar: eu sei. Claro que eu sei quem é Jesus. Mas você age como soubesse? Você age como se soubesse quem é o seu pai? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, Ele é Deus. Então, hoje eu te pergunto, o que é que te incomoda? Sabe, o que é que está tirando sua paz? Você está com medo de quê? O que você está preocupado? Entrega para Deus. Porque o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Ele é Deus e Ele cuida da sua situação. Que nós saibamos quem é Deus mais do que os demônios, porque Ele sabe. E logo em seguida, o que acontece?
Jesus pergunta: qual é o seu nome? E o que eles respondem? Legião, porque somos muitos. De fato, eu acho que todo mundo sabe o que é a legião romana, né? Era uma unidade do exército romano, mas não era qualquer unidade do exército romano. Era a maior unidade do exército romano. Eles tinham cerca de 5 a 6 mil soldados, que para a época era muito. E, sim, legião porque somos muitos, mas mais do que isso. A legião do exército romano, tendo em vista que Roma era um império, o que o império faz? Ele conquista, ele domina, ele subjuga povos a si. Então, o que ele usava a legião para isso? Era isso, ele usava a legião para conquistar outros povos, para dominar. E se tivesse revolta, quem que eles mandavam? Legião, para segurar o povo, para conter a revolta. Mas olha, ninguém queria uma legião no seu território, porque eles eram extremamente violentos. Era o caos. Além deles serem muito bem treinados, claro, eles eram muito violentos. Havia mortes, obviamente, roubos, estupros. Então era o terror quando uma legião romana vinha para o seu território. Então aqui a gente pode ver um objetivo em comum entre o Império Romano, através da legião, e o diabo nas nossas vidas. Eles têm um objetivo de dominação. Sabe o que eles querem? É roubar, matar e destruir. Então, assim como a legião, o diabo tem o mesmo intuito. Então, legião, sim, porque somos muitos, mas porque o nosso objetivo é tirar a sua paz, é destruir a sua vida. É esse o objetivo de Satanás. E outro ponto interessante que se relaciona com isso é porque aquela região de Decápole, então as 10 cidades, elas passaram cerca de 300 anos sendo dominadas por povos vizinhos. Então elas estavam sempre, presta atenção na palavra, possuídas. Elas estavam sempre possuídas por outros povos, pelos de fora, pelos estrangeiros, sempre possuídas. Até então que foram possuídas pelo Império Romano. Agora Decápole está sob o domínio romano. E é interessante que, inclusive, eu falei no começo, né, Gesara. O nome dessa cidade, a raiz da cidade, Ger, esse Ger de Gesara, no hebraico quer dizer estrangeiro, possuído, aquele que existe resistindo em ser possuído. Ou seja, era tão forte a questão da possessão naquela região de outros povos que até o nome da cidade ficou assim. E aí você pensa, eles precisavam de libertação. Precisavam de libertação da dominação estrangeira? Também, porque, repito, eles eram dominados por outros povos, mas mais do que isso, eles precisavam da libertação de Jesus. E a gente vai ver isso mais pra frente. Só que o ponto é, quantas vezes a gente lê esse texto e dá mais atenção a gadareno do que tudo? Só que, na verdade, eu ouso dizer que o texto é mais sobre a cidade do que sobre o gadareno. Porque o gadareno era só um reflexo da região. Ele era possuído em uma região possuída, e uma região que precisava de libertação. Igual hoje eu estou te convidando a olhar para além do gadareno e olhar para a cidade, eu falo sobre eu e você. Quem aqui passa por dificuldade? Todo mundo, né? E quantas vezes a gente só olha para dentro de nós? E isso não diminui a sua dor. Jesus, ele está intimamente interessado em te conhecer, em saber da sua dor. Mas ele também te convida a olhar para fora. Muitas vezes as dores que nós passamos são só reflexo de uma sociedade doente. Igual a gente está doente, tantos outros também estão. Só que você tem algo que eles não têm. Você tem Jesus. E às vezes a gente usa muito, até em congressos de mulheres, né, essa palavra, essa frase, você é curada para curar? E é a mais pura verdade. O que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te trazer paz. Mas não só para você, para os que estão em volta de você. Olha ao redor e vê que há uma sociedade doente que precisa de Jesus. E o Deus que te curou quer curar eles. Amém? Amém.
segmento, se a gente prestar atenção, o texto ele é feito de pedidos. Então, primeiro, quem pede a Jesus? Os demônios. Depois, quem pede a Jesus? A cidade. E por fim, quem pede a Jesus é o gadareno, um homem que foi liberto. Então, a gente vai seguir esses pedidos, certo? Primeiramente, quem pede a Jesus são os demônios. E o que eles pedem a Jesus? Primeiro, eles pedem, não nos atormentem antes do tempo. Segundo, eles pedem, não nos mande para fora desse território. Esse é importante, a gente vai voltar depois. E terceiro, nos mande para os porcos. E Jesus atende o pedido deles? Jesus atende. Jesus atende o pedido dos demônios. Jesus manda os demônios para os porcos. E, poxa, imagina comigo, 2.000 porcos. Gente, era muita coisa. 2.000 porcos. Ainda mais se a gente pensar aqueles porcos grandes. Imagina, 2.000 porcos indo e pulando de um penhasco e morrendo afogado. É muito drástico, é muito brusco. E logo que Jesus atende o pedido dos demônios, e os demônios vão para os porcos e se jogam, o que acontece? Penso eu, gente, os cuidadores de porcos devem ter olhado e falava, vixe, vai sobrar para mim. Quando chegar os donos dos porcos, para quem que vai sobrar? Então, eles saíram correndo para a cidade para falar o que tinha acontecido. E penso eu que a cidade deve ter vindo indignada. Como assim? Principalmente os donos dos porcos. Como assim? Cadê meus porcos? Como assim se jogaram? Não faz sentido. E eles chegaram indignados e encontraram o quê? O gadareno. Gente, pensa comigo. O homem que antes andava nu, que se cortava com pedras, que era atormentado, gritava dia e noite, que vivia entre os mortos, entre os túmulos, de repente, ele está sentado aos pés de Jesus. Ele está vestido, ele está são, ele está em pleno estado. Que coisa maravilhosa. E eu entendo que a cidade perdeu muito dinheiro. Provavelmente a economia da cidade era baseada naqueles porcos. Então não foi pouquinho não, foi muito dinheiro que eles perderam. Até porque se considerar que naquela região você não criava porcos, porque os judeus não comem porcos. Então deviam ser ainda mais raros, ainda mais caros. E aí eu entendo a perda financeira deles irem nervosos. Só que chegando lá, eles tiveram duas opções. Ou continuar olhando para o próprio bolso, ou olhar para a maravilha que Jesus tinha feito e se admirar com aquilo. Poxa, eles podiam ter chegado e falado assim, nossa, eu cresci com aquele cara. Eu cresci com aquele cara, eu vi ele virar endemoniado, eu vi ele gritando, eu vi ele entre os túmulos. E agora, olha como ele está. O que é isso? Perdi as palavras. Sabe, nem me importa mais meu bolso. Podiam olhar e falar assim, nossa, eu conheço a mãe daquele cara. Hoje é um filho que vai voltar para casa. Mas não. Eles continuaram pensando no próprio bolso. E então fica constatado que eles preferiram os porcos a uma vida. Mas a minha pergunta é, quantas vezes nós também não preferimos os porcos? Quando a gente dá mais valor ao nosso dinheiro, ao nosso tempo, à nossa segurança, à nossa zona de conforto do que a vidas, a gente está dando mais valor aos porcos. Às vezes a gente fala, Jesus, eu te amo muito. Gosto muito de você, eu te quero, mas não troca as coisas de lugar. Nos meus porcos, não. Não mexe nos meus porcos. Foi isso que essa cidade fez. Foi isso que ela fez. Ela falou assim, xixi. Mexeu nos meus porcos, mexeu no meu bolso. Jesus, vai embora. A gente não te quer aqui. Então, sabe, até se a gente for pensar, para quem não conhece Jesus, é um pensamento plausível. Porque eles não conhecem a Jesus. Mas e nós que conhecemos a Jesus? E nós que conhecemos a Jesus? A lógica do reino de Deus é invertida dessa terra. Quando a gente entra no reino de Deus, quando a gente começa a viver Jesus, as nossas prioridades mudam, nossos valores mudam.
E a gente tem que dar valor ao que Cristo mais dá valor. E o que Ele mais dá valor? Vidas. Então, que nós possamos não escolher os porcos, que nós possamos escolher as vidas. Amém? Amém. E então a gente falou agora do pedido da cidade. Não, perdão, do pedido dos demônios. E agora a gente vai falar do pedido da cidade. Então a cidade falou o quê? Jesus, vaza daqui. A gente não te quer. Você mexeu no nosso bolso, não importa, não te queremos. Eles podiam ter sido igual à cidade da mulher samaritana, que encontrou Então, eles podiam ter sido igual a cidade da mulher samaritana, que ela encontrou Jesus no poço, foi e falou para todos. Eles viram quem Jesus era e falaram, Jesus, fica com a gente mais um pouco. Fica mais um pouquinho. Mas não. Eles falaram, Jesus, vai embora, porque você mexeu nos nossos porcos, e nos nossos porcos não se mexe. Isso só mostra aquilo que a gente tinha falado, que essa sociedade é uma sociedade doente. É uma sociedade que precisa de libertação. O gadareno foi liberto. O homem que estava endemoniado foi liberto. Mas a cidade continuou possessa. Ela continuou possessa. Ela continuou precisando de libertação. Ela continuou precisando de Jesus. E aí, a gente entra no último pedido. Quem faz o último pedido? O gadareno. O homem que antes estava endemoniado por uma legião de demônios. Ele faz um pedido a Jesus. E ele fala, Jesus, deixa eu ir com você. Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ser seu discípulo, deixa eu ir com você. E o que Jesus fala? Não. Gente, vamos lá, olha só. Os demônios pediram e Jesus atendeu. A cidade pediu e Jesus atendeu. E dentre todos, o pedido mais justo, mais legítimo, Jesus disse não. Fala, pô, Jesus, qual que é o sentido? Quantas vezes nós não questionamos os nãos de Deus na nossa vida? Mas os nãos de Deus têm um propósito. E eu acho que esse não foi ainda mais pesado se a gente levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, gente, aquele homem, ele tinha sido desprezado pela cidade. Tá, ele estava endemoniado. Sim, ele estava endemoniado. Mas ele foi abandonado. Ele foi abandonado pela cidade, ele foi abandonado pela sua família, pelos seus pais. Todo mundo deixou ele viver entre os túmulos, entre os mortos. E isso me lembra uma pessoa que eu conheço, que mora perto da casa da minha avó. Ele é uma pessoa que ele tem sérios problemas psíquicos, problemas mentais. E o que acontece? Ele fica na rua, dia e noite. Dia e noite ele está na rua. E não só isso. Ele tem uma casa. Ele tem filhos. Ele tem uma casa para ir. Mas ele fica na rua porque ele tem problemas psicológicos. E a família não bota ele para dentro. A família desistiu. Desistiu. Desistiu de dar remédio, desistiu de cuidar dele. De vez em quando eles voltam a cuidar, mas na maioria dos dias deixam ele. E aí, às vezes está frio, está chovendo, de madrugada, e a gente passa e vê ele na rua. Ele faz xixi e cocô na própria roupa. Ele arranja briga por aí. É ameaçado de morte pelas pessoas. E eu sempre falo com a minha família, nossa, eu entendo que é difícil. Mas você deixaria o seu pai, a sua mãe assim? Você deixaria seu irmão assim, seu amigo querido? Igual esse homem que eu estou falando, o gadareno foi abandonado. Ele foi abandonado pela família, pela comunidade. E mais do que isso, a cidade preferiu os porcos. A cidade escolheu os porcos. Escolheu os porcos a ele. Escolheu os porcos a uma vida liberta. E não era qualquer vida liberta, gente. Quando a gente fala de estar aos pés de alguém, ainda mais na época que a gente está falando, é um aprendiz. Ele não estava fazendo qualquer coisa, ele estava aprendendo com o seu mestre. E só tem mestre, só aprende quem de fato tem uma vida privilegiada. É uma posição privilegiada.
Na época era uma posição privilegiada você aprender com o seu mestre. E se você está aprendendo com o seu mestre, quer dizer que um dia você vai virar mestre. Entende como isso era brusco para a cidade? Poxa, ela acabou de ver um homem que estava endemoniado por uma legião, agora ouvindo e aprendendo e sendo aprendiz de Jesus. Para eles isso é muito sério. Mas isso nos traz esperança. Nos traz esperança de que os improváveis podem crer em Jesus. Quem era mais improvável do que o gadareno, gente? Quem era mais improvável do que esse homem? Quem aqui tem improváveis na sua vida? Eu tenho muitos. Eu tenho muitos improváveis. Mas essa mensagem é para mim e para você hoje, para falar, não desista dos seus improváveis. Jesus veio por eles. Jesus veio para eles. Não desista deles. Continue a orar, continue a perseverar, porque o Senhor não desiste deles. E que a gente possa ter isso em mente. Igual gadareno, não há ninguém que esteja tão perdido que não possa ser achado por Jesus. Não há ninguém que esteja tão no fundo do poço que as cordas da graça não possam alcançá-lo. Amém? Então, nós temos os nossos improváveis, mas talvez você seja o improvável. Talvez você está aqui hoje, pode ser a primeira vez, pode ser que não, mas você se vê um improvável de crer em Jesus. Você vê um improvável de crer em Jesus, de acreditar nele, de viver essa coisa de crente. Igual Jesus foi para Gadara, para alcançar aquele homem, Jesus hoje quer alcançar você. Jesus, eu acho que ele tem uma afeição especial por improváveis. Sabe um gostinho a mais do desafio? Então, que nós não desistamos dos nossos improváveis. E se você é o improvável, saiba que Jesus quer você hoje. Ele quer você hoje. Amém? Amém. Então, se a gente voltar, então, ao pedido negado, e não foi qualquer pedido negado ao gadareno, foi o pedido mais justo de todos. Ele tinha sido rejeitado pela família, ele tinha sido rejeitado pela cidade. A cidade tinha preferido os porcos a ele, Jesus fala não. Mas repito, os nãos de Deus têm um propósito. Então, os nãos de Deus têm um propósito. O que Jesus fala para ele? Aí Jesus faz o pedido. Até agora, Jesus só recebeu pedidos. Agora, Jesus faz um pedido. E ele fala para o gadareno, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Isso deve ter sido doído para o gadareno. Poxa, você está falando para voltar para o lugar que mais me machucaram. Mas Jesus fala, volta. Agora volta liberto. Porque eles estão doentes. Eles precisam de mim. Volta. E talvez Deus esteja falando isso conosco hoje. Sabe, às vezes você está de saco cheio. Você está cansado de alguma coisa. Você pode estar cansado da sua vida. Você pode estar cansado da sua família. Você pode estar cansado da sua casa. Você fala, não aguento mais morar aqui, eu quero ir embora. Sabe, você pode estar cansado da sua escola, da sua universidade. Fala, não aguento mais do seu trabalho. E não quer dizer que você vai ter que ficar aí para sempre. Mas onde Deus te colocou hoje? Você está lá, não está? Então Jesus fala, vai e fala o que eu fiz para você e como eu tive compaixão de você. Então, repito, não é que você vai ter que ficar para sempre, mas Jesus fala, seja a luz onde eu te coloquei hoje. Se você está aí, seja a luz onde você está. E quem tem um encontro com Jesus, assim como o gadareno teve, não tem como isso não transbordar. Não tem como a paz, o amor de Jesus não transbordar. Não tem como um sal não salgar, uma luz não brilhar. Então, seja a luz onde Deus te colocou hoje. Amém? E outra coisa que é interessante disso é que às vezes a gente está pedindo para sair, mas vocês lembram qual foi o segundo pedido dos demônios? Os demônios falaram assim, não nos tire desse território. Às vezes a gente está pedindo para sair igual o gadareno falou, Jesus, deixa eu ir com você. Enquanto os demônios estavam assim, deixa eu ficar nesse território.
Às vezes a gente está pedindo para sair onde o diabo está pedindo para ficar. E se a gente sair? E às vezes a gente quer sair de tantas coisas, até como meio de proteção, de cuidado, sabe? Vou falar, por exemplo, de profissões. Ai, essa coisa de moda, de cinema, de teatro, de dança, de artes. Ai, universidade. Ai, tem que sair. Por cuidado, vamos sair. Mas se você sair, quem que vai ficar lá? Se você sair da universidade, quem que vai ficar lá? Porque você está pedindo para sair, saiba que o demônio está pedindo para ficar. E eu acho que um exemplo lindo disso, e mais recente, é, por exemplo, The Chosen. É um exemplo de alguém que usou a sua profissão como cineasta, que é muito pouco popular entre o meio evangélico, e usou a sua profissão para a glória de Deus. Então, eu sei que é um exemplo bobo, mas é para a gente ter noção da realidade. Sabe, o que você está fazendo hoje? Você está na escola? Você está na universidade? O que você é? Você é arquiteto? É engenheiro? É dona de casa? Você é advogada? Você é faxineira? Você é empresária? Você é economista? O que você é? Você é jornalista? Você tem um próprio negócio? Não sei, eu não sei com que você trabalha. Mas Jesus sabe e Ele quer te usar aonde você está. E quando tiver demônio pedindo para ficar, você também vai estar. Amém? Amém. E dando continuidade, vocês lembram que Jesus fala para o gadareno, então, quando ele fala, você vai ficar, você vai para sua casa, volta para sua casa e fala o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Isso é até uma aula de missiologia. Está te ensinando a pregar, a fazer missões. Está falando, vai, conta teu testemunho. Vai, fala teu testemunho. E às vezes, eu sei que tem muita gente que tem um testemunho grande, igual o gadareno, mudou da água para o vinho. E aí é importante, porque Jesus fala, vai e volta para os seus, por quê? Porque aí, antes, no lugar que você causava tristeza, agora você vai causar lágrimas de alegria. No lugar em que as pessoas choravam por você, agora elas vão ter esperança. Elas vão te olhar e falar assim, ué, você não fazia isso, você não fazia aquilo, você não era assim, você não era assado, o que aconteceu? Aí você vai falar igual o gadareno. Ah, deixa eu te contar o que aconteceu. Deixa eu te contar quem eu encontrei e o que ele fez comigo. Só que às vezes, você pode não ter um grande testemunho. Igual eu vou contar a minha história um pouquinho, resumidamente. Eu nasci e cresci aqui na igreja, na Shalom. Só que nem aquelas histórias do tipo, e aí, um dia, eu tive encontro verdadeiro com o Senhor. Não, desde a criança eu sempre amei muito a Deus. Eu sempre conheci Ele e entendi que era Ele que eu queria. Claro que na nossa caminhada a gente vai se aperfeiçoando e conhecendo mais e mais o Senhor. Mas eu sempre amei Ele e soube que era Ele que eu queria. Só que, se eu for sincera, só eu sei o quanto eu sou má. Só eu sei o meu coração. Você pode não saber. Mas eu sei o quanto eu sou má. Eu sei o quanto a minha carne é má. Eu sei o quanto o meu coração é mau. Eu sei o quanto eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus igual aquele gadareno precisava. Não é porque o dele era completamente externo que eu e você precisamos menos. Eu preciso de Jesus igual aquele homem que estava endemoniado precisava. E com você não é diferente. Sabe, quando então alguém te perguntar o que é que o Senhor fez por você, saiba que o maior testemunho é o próprio Evangelho. E o que o Senhor fez com o gadareno, Ele fez comigo e com você. Sabe o que Ele fez? Ele olhou para o gadareno e falou assim, agora você não vai precisar mais andar entre os túmulos. Sabe por quê? Porque eu vou para os mortos no seu lugar. Agora você não vai mais precisar ser preso por grilhões e cadeias, porque eu vou ser capturado e preso no seu lugar. Sabe, agora você não vai mais precisar andar sozinho, excluído, porque todos vão me abandonar.
Agora você não vai mais precisar andar nu, porque vai ser as minhas vestes que vão ser rasgadas, tiradas de mim, e eu vou ser pregado nu no madeiro no seu lugar. Agora você não precisa mais se ferir com pedras, não precisa mais se machucar, porque eu vou ser torturado, eu vou ser ferido, e pelas minhas feridas você vai ser sarado. O que Jesus fez pelo gadareno é a mesma coisa que ele fez comigo e com você. Ele desceu da sua glória, veio para a terra, sofreu e morreu por mim e por você. O castigo que nós merecíamos estava sobre ele. Então, quando alguém perguntar o que o Senhor fez por você, e não só isso, o Senhor te diz hoje, vai e fala, o que eu fiz por você é o Evangelho. É o próprio Evangelho, é isso que o Senhor fez por nós. Amém? Amém. E para a gente finalizar, se o Bruno já quiser subir, é interessante pensar que ele foi o primeiro enviado aos gentios. Ele foi o primeiro missionário na região de Decápolis. O primeiro. Ele foi responsável pelo início da construção de uma comunidade seguidora de Cristo naquela região. Uma região que era pagã, que não cultuava ao Senhor. E às vezes a gente pensa, ai, eu sou tão despreparado, eu sou tão incapacitado, ai, eu não sou o mais sábio, eu não sei tanto, ai, eu não sou o mais santo, eu erro tanto. Gente, aquele homem tinha acabado de ser liberto de uma legião de demônios. E o Senhor o envia no mesmo instante. Sabe o que ele tinha? Ele tinha um encontro com Jesus. E um encontro com Jesus muda tudo. Sabe quem você é? Você é um homem e uma mulher que teve um encontro com Jesus. Então, o que Jesus falou para o gadareno é a mesma coisa que ele fala para mim e para você hoje. Vai, volta para tua casa, volta para os teus, volta onde eu te coloquei e fale o que o Senhor fez por você e como ele teve compaixão de você. Amém? E agora a gente vai cantar uma música. E é uma música que, muito provavelmente, vocês não conhecem, porque ela é bem desconhecida mesmo. Só que eu queria convidar vocês a imaginar comigo. Mais do que ouvir essa palavra, que vocês possam imaginar comigo agora. Igual a gente estava falando. Era um homem possuído por uma legião de demônios. Ele andava no meio dos túmulos, atormentado, gritando dia e noite, se ferindo com pedras, nu. E esse homem, de repente, é liberto. Esse homem é liberto. Pensa na casa dele. Devia passar um gritando para lá, outro gritando para lá, e essa mãe, ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, o endemoniado foi liberto. Será? Meu filho? Será que é meu filho? Aquela mãe provavelmente nem lembrava mais do rosto do filho. Ela não devia lembrar nem da última vez que ela tinha acariciado ele, que ela tinha feito uma refeição com ele, que ela tinha vivido com ele. Ele era um indigente para ela. E de repente, alguém toca na porta, alguém bate na porta. E quem é? É o filho dela. Só que agora liberto. Agora em paz. Ele fala, mãe, eu encontrei Jesus. E lembre-se, o encontro com Jesus muda tudo. E essa canção, ela fala justamente isso. Eu queria que vocês imaginassem comigo. É uma mãe que recebeu o seu filho sarado, curado, liberto. E ela está abismada. Ela está, quem é esse? Quem é esse? Que amor tão grande é esse que foi capaz de tirar os demônios, os tiranos de ti? Quem é esse? E isso não é só o que acontece com o gadareno, é o que acontece com todos nós. Quando nós encontramos Jesus, é isso que acontece. A paz não vem só para nós,
ela vai também para a nossa casa, ela vai também para os nossos. Amém? Amém. Outra vez, meu filho, outra vez, tu que foste aquele que não era, hoje és filho meu, minha quimera. Quem livre te fez, quem calou os gritos de tua alma, quem te libertou do eterno trauma. Que amor tão grande foi esse, capaz de expulsar os tiranos de ti. Descansa, meu filho, e dorme em teu leito. Tu és homem livre, livre para sempre e sempre. O mestre das vozes, o rei do universo, fez calmo teu mar, fez claro teu céu, e assim se tornou sua paz. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Se tem alguém aqui hoje que está sem paz, que está passando por um momento, por uma situação difícil, eu queria que você, se você se sentir à vontade, levantasse a mão. E eu queria convidar as pessoas ao seu redor a orar por você. Tem alguém aqui que está passando por uma situação difícil essa semana? Tem alguém aqui que hoje está passando por uma situação difícil? Que hoje está sem paz? Que hoje precisa de paz? Se sim, levanta a mão e eu peço para as pessoas ao seu redor orarem por você. E se você conhece alguém que sabe que está sem paz e não levantou a mão, vai e ora por essa pessoa. Então, vamos orar, amém? Amém, Senhor. Deus, se há corações aqui sem paz, se há corações aqui que enfrentam problemas e dificuldades da vida, dificuldades externas, tempestades externas ou tempestades internas, Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o rei do universo, o Senhor é o mestre das vozes, Pai. Nós pedimos que o Senhor atinja o coração dessa pessoa com a tua paz, que excede todo entendimento humano. Deus, que essa pessoa possa sentir o teu amor, um amor tão grande, Pai, que nos liberta de todas as nossas dores, Pai. Em nome de Jesus, é essa a nossa oração. O Senhor conhece individualmente cada um, quer trazer uma cura individual, uma libertação individual. Mas nós pedimos, Senhor, que a paz que o Senhor nos dê não pare só em nós,
que nós possamos levar a sua paz para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos amigos, aonde quer que nós iremos, nós declaramos que o Senhor e a sua paz irá conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, a última pergunta, eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, pela segunda vez, e eu queria te convidar a entregar a vida para esse Jesus, não de forma forçada, isso tem que vir de você, mas o Senhor é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, Ele é relacional, igual eu disse, se você é o improvável, Ele tem interesse em você especificamente. Ele quer você essa noite. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar? Não? Amém. Então, amém. Eu declaro sobre a sua semana a paz do Senhor que excede todo entendimento humano. A paz verdadeira, a alegria verdadeira. Mas que isso não pare em você. Que você possa levar para os seus também essa paz, essa alegria, essa verdade. Amém? Amém. Obrigada, querida. Que Deus continue te usando. Quantos receberam dessa palavra nessa noite? Os meninos do louvor vão ministrar mais uma canção. E se você está aqui, você precisa de um toque, você precisa de uma oração específica. Os pastores, os intercessores vão estar aqui na frente. Nós queremos orar por você. Não vá embora sem receber uma oração, sem receber um toque de Jesus. Amém? Se você estiver bem, tiver outro compromisso, amém, está abençoado. Amanhã nós estamos aqui no mesmo horário, esperamos vocês às 18 horas. Mas se não, nós vamos estar aqui na frente. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.